Amém, queridos? Graça e paz. Gente, muito obrigada. Boa noite. Graça e paz. Vocês estão bem? Não tem outro lugar melhor nas redondezas para se estar do que num ambiente como esse, aonde a palavra de Deus vai ser liberada, né? Jesus disse, essa palavra, tudo vai passar, mas essa palavra permanece para sempre. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, uma honra, né? O pastor Volney, a Tati, eu estava ali conversando com ela e lembrando, quando eu morava em Campina Grande, né? A gente tinha uma proximidade, era tão bom, uma amizade tão boa. Quando a gente soube que ia sair de Campina Grande, eu sofri um bocado. Mas Tati me aconselhou tanto, talvez ela nem lembre, eu estava dizendo, talvez ela nem lembre. Isso no ano de 2000, fazem só 25 anos, a gente era muito novinho, era assim, né? Não é que a gente envelheceu, é porque a gente era adolescente. Os meninos tudo na mesma idade, mas um tempo tão bom que a gente viveu junto. E para mim uma alegria, viu, Tati, estar com vocês hoje, revendo os meninos, que não são mais meninos, mas para a gente sempre vai ser, né? E muito obrigada mesmo, uma honra a gente estar aqui, podendo servir a vocês hoje à noite, amém? Quantos de vocês entendem que nós somos uma geração profética? Você entende isso? Que para você ser profético, você não precisa ser um profeta, né? Mas nós estamos vivendo tempos proféticos, tudo que Jesus falou nas Escrituras que ia acontecer, a gente está vendo que se cumpriu, está se cumprindo. E Paulo, ele diz assim, em 1 Coríntios, ele diz, deseje os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Interessante, né? Nós não podemos perder esse mover do Espírito em nossas vidas. Precisamos desejar. Gente, sabe o que é desejar? Na versão em inglês diz assim, cobiçai os melhores dons. Ou seja, é aquela coisa de fervor mesmo, de desejar o que Deus tem para nós, os dons do Espírito. Mas ele diz, mas principalmente que profetizeis. O que é profetizar? Falar por inspiração. Né? E a gente sabe que a palavra de Deus é inspirada. No momento que você pega a palavra e fala ela, você já está falando por inspiração divina. E ele diz assim, todos podeis profetizar. E é interessante que nem todos são profetas. Diga, eu posso não ser um profeta, mas eu posso profetizar. E sabe, a gente pode profetizar na nossa própria vida, na nossa família, na criação dos nossos filhos, nos nossos negócios, nas nossas finanças, na nossa saúde. Nós podemos profetizar. E um versículo tão forte hoje no meu coração, a respeito de que Deus é um Deus de palavra, gente. Olha, como o pastor Bud dizia, né? Se você encontrar na Bíblia um versículo que garante o que você precisa, já é seu. Porque Deus honra a palavra dele para cumprir. Deus é um Deus de palavra, amém? E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em Números, no capítulo 11. Aleluia. Números, capítulo 11. Deus está mandando aqui uma mensagem por intermédio de Moisés. Daqui a pouco a gente vai lá para a Nova Aliança, ver o que Jesus falou a respeito desse texto. Números 11, 18, Deus diz assim, falando com Moisés, dize ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, enquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? E bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Verso 19, não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, enquanto registraste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? O povo, Deus estava livrando o homem da escravidão, e eles reclamando, mas por que a gente saiu de lá? A gente quer mesmo. Agora, interessante que no Egito eles nem tinham carne para comer, mas Deus tirou eles de lá e eles começaram a
A gente quer carne, a gente quer carne. E Deus disse, fica tranquilo, eu vou dar carne para você e não vou dar para um dia não. Você vai comer carne o mês inteiro, até sair pelas ventas. Meu Deus do céu, que Deus exagerado. Eu não sei o que você está querendo dele hoje de noite. Se prepara, porque vai vir uma justa medida. Vai vir uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Porque se o povo estava reclamando e teve, imagine você que está só agradecendo. Aleluia! Você está pronto para o que está vindo por aí? E aí, eles estavam questionando, queridos, o poder de Deus em prover. Pense numa coisa que não pode nem passar pela nossa cabeça, é questionar o poder de Deus de fazer algo. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele faz. E quando Ele faz bem feito e faz muito. Amém? E aí Moisés, quando chega no verso 21, Moisés conversando com o Senhor, Moisés, olha o que Moisés diz no verso 21 do capítulo 11. Moisés diz, 600 mil homens. Veja, queridos, nós temos na cidade de Campina Grande hoje, eu acho que 400 mil habitantes. Pois Moisés estava dizendo, eu estou com 600 mil homens. Ou seja, uma Campina Grande meia. 600 mil homens de pé. É este povo no meio do qual eu estou. E tu disseste, dar-lhe-ei carne e comerão um mês inteiro. Verso 22. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para ele todos os peixes do mar que lhe bastem? Moisés começou a raciocinar. Como é que Deus está dizendo que vai dar carne a esse povo para comer desse jeito? Eu acho que nem tem carne o suficiente na terra para esse povo comer. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se fizer sentido para você, não é Deus falando. Eu vou dizer de novo. No dia que você ouviu algo de Deus que faz sentido para a tua cabeça, para o teu raciocínio, para a tua conta bancária, não foi Deus. Porque tudo que Deus diz que vai fazer, não vai fazer o mínimo sentido, nem para você, nem para a sua conta bancária, nem para quem está perto de você. Mas Deus fala, Ele cumpre. Diga comigo, se fizer sentido para mim, não é Deus. Então não queira que seja algo que você vai raciocinar e vai caber direitinho no seu orçamento, no que você tem no banco. Não vai, querido, não vai. Aleluia. Aleluia. Se prepara, porque Deus pode te dar direções esse ano que não tem nada a ver com o que você tem. Aleluia. Amém. E aí, qual é o problema da gente? É que às vezes a gente fica saturado de impossibilidades, né? De informações sobre crise, sobre impossibilidade, a gente vai se saturando. Aí quando Deus fala, parece uma coisa tão distante, né? E aí Moisés começa a raciocinar. E sabe, querido, comece a se acostumar com o sobrenatural. Comece a se acostumar com o sobrenatural. Porque esses últimos dias a gente vai viver através de muita inspiração que Deus vai dar. E a inspiração vai chegar, a gente crê, confessa e vive. E não vai ter como explicar. Igual aquele cego, sabe, que foi curado, e os religiosos começaram a perguntar, como foi isso? E ele dizia, e eles não acreditavam, vai ser assim na sua vida. O povo vai perguntar, como foi que aconteceu isso? Você vai dizer, o povo chama sua mãe para perguntar. Aí sua mãe diz, ele não já disse como é, aí não está satisfeita, aí chama outra pessoa, diz, como é que foi isso? Se prepara, você não vai ter resposta. Esse é um ano onde os improváveis serão destaques. Aleluia. Se você se acha um improvável na sua família, se prepara, Deus vai te destacar. Ah, você não imagina eu, imagino meu filho, é você mesmo. Aleluia, aleluia. Se acostume com o sobrenatural. Quando Deus falou com Elias, querido, a terra seca, 3 anos sem chuva. Deus disse, vai vir abundante chuva. Ele só foi dizer para cá, pega o carro, meu filho, e corra, porque senão a chuva lhe pega. É assim que a gente tem que viver, sabe? Não tem nada a ver com o que a gente está vivendo, mas você escuta num culto e você chega em casa e diz para a família, se prepara. Porque Deus disse hoje que vai fazer, e vai ser essa semana. Amado, eu vou dizer uma coisa, você vai receber palavras aqui, e Deus vai colocar uma data no teu coração. E você vai se posicionar em fé e vai dizer, ainda essa semana, ou ainda esse mês. Eu não sei se você percebeu o nome do mês que a gente estava, abril.
Até o nome do mês é profético. Diga comigo, abriu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí Moisés começa a raciocinar. Mas como é que vai ser isso? Como assim, minha gente? Que Deus vai dar comida, carne a esse povo, 600 mil homens. Como é que vai dar carne? Querido, não questiona não. Aceita. Creia tão somente. Lembra o que Jesus disse? Crede que recebeste e assim será convosco. Amado, pare de estar querendo. Como é que eu posso dizer? Não é justificar. É mostrar, fazer as contas e dizer assim, né? Vai ser assim, vai ser assim. Eu vou dizer uma coisa, alguns de vocês, que são bem, assim, sabe, metódicozinho. É sistemático. Eu vou dizer, você vai ter que quebrar algumas coisas para caber o que Deus está trazendo. Algumas estruturas velhas vão ter que cair, porque o novo vai chegar. Amém? E aí Deus dá uma resposta a Moisés, e eu gosto dessa resposta, verso 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Eu não sei o que você chegou aqui hoje à noite achando difícil. E eu quero, a pergunta que Deus fez para Moisés, ficou registrado na Bíblia, eu quero fazer para você. A mão de Deus encolheu? A mão de Deus encolheu? Por que você está achando tão difícil? Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Uau! Uau! Eita! É hoje. E no verso 31, a Bíblia diz: então soprou um vento do Senhor. Eita, queridos, o mover do Espírito entrando na tua casa, o vento do Espírito entrando nos teus negócios. Sabe aquilo que você não tem como fazer matematicamente? Se prepara para a matemática de Deus. O vento do Espírito vai soprar, vai varrer toda a impossibilidade. Meu Deus do céu, vai trazer coisas de onde nem existe. Uau! Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Sabe, hoje pela manhã eu comecei a ver essa questão dos atos migratórios das codornizes. Deixa eu te dizer, as codornizes nessa época do ano, elas saíam do Mediterrâneo para passar o inverno na Turquia. E aí, elas vinham, aquele bando, era muito, né? Para você ver, para alimentar 600 mil homens e ainda ficar lá carne sobrando, né? E aí, elas ficavam, juntavam-se todas, porque elas iam atravessar o oceano de uma vez só. Não tinha onde pousar. Então, elas se preparavam, a natureza é perfeita. Descansavam o suficiente para quando levantar voo, passar direto para o outro lado. Então, elas tinham que parar para descansar. Só que estudiosos dizem que quando elas atravessavam o Mediterrâneo, que chegavam lá, algumas caíam, elas paravam e caíam de exaustas, porque atravessavam o Mediterrâneo de um voo só, muito, muito longe. Mas nesse dia, aí é isso que eu quero que você entenda, o poder de Deus de fazer essas coisas, porque eu vou te dizer, Deus ainda está nesse negócio de fazer, viu? Ei, Deus ainda faz o impossível, viu? Deus ainda traz de onde não existe, viu? Ei, Deus ainda é Deus! E neste dia, quando elas passaram pelo Mediterrâneo, disse que elas ainda tomaram uma força e voaram mais 400 quilômetros para chegar lá no Arraial do Povo. Agora, eu pergunto a você, como é que você vai raciocinar um negócio desse? Não tem como. É o poder de Deus. É quando o vento do Espírito sopra. É a unção que faz. É o poder da palavra liberada. Sabe quando Deus liberou a palavra e disse, vão comer. E não vai ser um dia só, não vai ser um mês inteiro. O universo, quando a palavra de Deus é liberada, começa a conspirar em teu favor.
Rapaz, a palavra está a teu favor, os anjos estão a teu favor, a unção está a teu favor. Meu Deus do céu. E simplesmente nesse dia elas voaram mais 400 quilômetros para poder estar ali, pairando sobre o povo. E você sabe que codorniz é uma ave bem arisca? O povo gosta de caçar codorniz, né? Com tiro. Mas o povo estava só levantando a mão e pegando. Levantando a mão e pegando, porque Deus fez elas passarem no nível do braço. Uau! Eu não sei o que você está achando difícil. Se prepara, você vai só erguer o braço da fé e vai pegar. Rapaz, aquilo que não está ao teu alcance, Deus vai trazer para o teu alcance. Por causa da unção. Agora, se na antiga aliança, Deus sopra um vento do Espírito para trazer coisas de onde não existe, para aquele povo, no nível que Ele falou que ia dar, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, amado, se o Espírito Santo soprou um vento para fazer tudo isso, imagine hoje, que nós estamos na era do Espírito Santo. O que é que não pode acontecer com você hoje? Sabe, às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, mas quem sou eu? Você já viu a pessoa dizendo isso? Quem sou eu? Agora tem uma frase que o povo está bem em moda, o povo. Quem sou eu na fila do pão? Você é dona do padeiro. Aleluia. Dá para você? Mas quem sou eu? Aí, às vezes o povo diz, mas quem fulano pensa que é? Eu vou fazer essa pergunta para você. Quem você pensa que é para não viver o que Jesus conquistou para você? Quem você pensa que é para o Espírito Santo não atuar na tua vida? Nos teus negócios? Na tua família? Olha para teu vizinho e diz, quem você está pensando que é? Fala sério. Pensa de acordo com o que Deus diz ao seu respeito. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. Quando alguém olhar para você assim com um olhar meio atravessado, quem está pensando que você é? Diga, realmente eu sei quem eu sou. Amém? E a gente vê, sabe, queridos, que Deus, Ele não foi El Shaddai. Ele é o Deus mais do que suficiente. Ele é El Shaddai. Gente, a doença do século é a ansiedade. Agora, como é que nós vamos ser nascidos de novo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, né, com a Bíblia cheia de exemplo das impossibilidades que Deus causou, e sabe de uma coisa, sabendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, e ainda ficar ansioso por alguma coisa? Sabe, crente tomando remédio para dormir, eu não quero lhe condenar, mas se você crê, você é livre hoje. Aleluia, aleluia. Gente, a gente precisa entender que Deus, Ele é mais do que suficiente na nossa vida. Ele não foi, Ele é mais do que suficiente. Sabe, esse ano houve um acréscimo em todas as escolas remas. Me parece que foi o ano que teve mais matriculado em todo o Brasil. Todas as escolas tiveram mais matriculados. Sabe por quê? O povo está entendendo. Só tem um jeito para nós, a palavra. Só tem um caminho para você, a palavra. Só tem uma saída, a palavra. Mas se você se apegar a essa palavra, ela vai levar você aonde ela diz que leva. E o que Deus fala, Ele cumpre. Amém? E tem uma versão, sabe aquele Deuteronômio 28, que diz assim, e virão sobre ti e te alcançarão todas essas... Tem uma versão que diz assim, e virão sobre ti e te atropelarão. Ele se prepara para ser atropelado pelas bênçãos. Ela vai vir sobre você, ela vai vir sobre você, ela vai te alcançar. É um direito seu. Aleluia. Quem aqui está com expectativa? Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque às vezes a gente acha que se alguma coisa não está andando certo na minha vida, é porque esse governo que está aí não é um governo bom, é porque é um governo de direita, é porque é um governo de esquerda. Não, porque os políticos são corruptos. Querido, Deus não colocou teu sucesso nas mãos de político nenhum. Aleluia! Deus não colocou teu sucesso nas mãos de ninguém. O teu sucesso está na palavra.
Aleluia. E o que vai acontecer na nossa vida não tem nada a ver com o governo. Deixa eu lhe dizer, a sua provisão vem do alto. Mas ela vem. Diga, ela vem. Então se prepare para o vento do Espírito. Esses últimos dias nós vamos provar de muito sobrenatural, do inspiracional. A gente precisa aprender a andar no inspiracional mesmo, gente. No sobrenatural. A gente não pode ser nascido de novo, carregar o Espírito Santo, o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e ter uma vida muito natural. Sabe? A gente só vive o que a conta bancária dita. A gente só vive o que o médico disse. A gente só vive... Não, amado, está na hora de sair da caixa. Está na hora de quebrar algumas impossibilidades. Está na hora de dizer, eu vou viver o que Deus disse que era para eu viver. Amém? Glória a Deus por isso. Vai lá para Êxodo comigo. Êxodo 16, no verso 11. Aleluia, vamos ler essa passagem aqui em Êxodo. Aleluia. Tem crente aqui? Amém. Aleluia. Êxodo capítulo 16, verso 11. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Amado, olha, eu fico lendo a Bíblia e eu fico vendo o cuidado de Deus com a nossa vida. Olha o que ele está dizendo. Eu vou mandar codornizes para você comer carne, mas também vou mandar o pão. Até o equilíbrio nutricional Deus pensa. É proteína e carboidrato. Não, você não consegue ver isso aqui não. Tem nutricionista aqui, nutrólogo. É ou não é? Eu vou mandar a proteína, mas também vou mandar o equilíbrio que Deus tem. Ele pensa em tudo. Queridos, a Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Eu não sei para que Ele quer saber disso e de que adianta. Mas deixa eu te dizer, Ele sabe. Ele sabe exatamente o que você precisa. Aleluia. 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 E Ele tem interesse na sua vida, nos mínimos detalhes. Amém? Aí Ele diz assim, no verso 13, de Êxodo 16. A gente leu o 11, veja o 13. À tarde, subiram codornizes que cobriram o arraial. Pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina. Diga, coisa fina. Deus não é Deus de gororoba. Diga de novo, coisa fina. Uma coisa fina, semelhante às escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram para os outros, que é isso? Vocês estão pegando essa palavra? Vocês sabem o que significa maná? Maná, se escreve, né? No hebraico, M-N. E se pronuncia menum. M-N, menum. E sabe o que significa a palavra maná? O que é isso? Significa exatamente isso. Uau! Não sei você, mas eu estou prontinha para essa semana ver coisa acontecendo na minha vida e eu olhar para o meu marido e dizer, o que é isso? Como assim? De onde veio? Quem trouxe? Quem está pronto para isso? O que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés, isso é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Querido, deixa eu te dizer, não se preocupa não com o salário, se vai dar, se não vai dar, como é que vai chegar. Se prepara para dizer, rapaz, se na antiga aliança o povo tinha algo, surpresas da parte de Deus, ao ponto deles ficarem surpresos, dizendo, o que é isso? Imagine hoje. Se prepara.
Se prepara para tirar um extrato bancário, olhar e dizer: o que é isso? Se prepara para receber uma mensagem no celular. E você lê aquela mensagem e dizer: o que é isso? Se prepara para receber um telefonema, Deus te surpreendendo. E você dizer: o que foi isso? Se prepara. Se prepara, porque fé é isso. Fé é uma ardente expectativa. Fé é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, uma expectativa. A gente, como crente, não pode viver como se nada fosse acontecer, como se não houvesse amanhã. Crente crê para dormir e acorda para crer. E acorda com expectativa. É hoje. O que não aconteceu até hoje pode acontecer hoje. O dia começou do mesmo jeito, mas não vai terminar do mesmo jeito. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Você só recebe a fé, a certeza das coisas que se esperam. Se você não espera nada, você não recebe nada. A gente tem que aprender a entrar nesse fluxo que Deus tem para nós, de uma expectativa sobrenatural. Não é onde eu moro, não é a família que eu nasci, é o Deus que eu carrego. Aleluia. Aleluia. Acorda com essa expectativa de estar exatamente assim. Rapaz, o que é isso? Deus vai surpreender alguns de vocês. Ainda esta semana. Amém? Agora, vai comigo para João, que eu disse para você. Olha o que Jesus falando dessa passagem na nova aliança. Para você ver que você pode desejar. Porque tudo na antiga aliança era uma sombra do que Deus ia fazer na nossa vida por intermédio de Jesus. Sim ou não, gente? Não era tudo, não estava apontando para o senhorio de Jesus, a obra que ele vinha fazer. Quando chega em João 6, no verso 49, Jesus diz assim: vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. E no verso 58 ele diz: esse é o pão que desceu do céu. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, aquele maná foi muito bom, surpreendeu. Mas sabe de uma coisa? Eles comeram e morreram. Agora Jesus disse: mas aqui está o pão que desceu do céu. Uau! Rapaz, se eles olharam para aquilo e disseram: o que é isso? Imagine você hoje com o pão da vida. Se Moisés disse: isso aqui é o suprimento que Deus tem para vocês, imagine se hoje vai lhe faltar alguma coisa, você carregando o pão da vida. Diga: nada vai me faltar. Diga: nem hoje, nem nunca, nem para mim, nem para quem está perto de mim. Aleluia. Aleluia. Não tenha medo de falta. Jesus disse: olha, esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram. Não era bom? Da pessoa olhar e dizer: o que é isso? Era assombroso. Mas Jesus disse: pois aqui, ó, nem esse aqui é muito melhor do que aquele. Nem se compara. Nem semelhante. Contudo, eles morreram. Mas quem comer esse pão, uau, viverá eternamente. Alguém aqui já aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Ei, esse pão veio para a sua vida para você viver eternamente. Agora, esse viver aqui, eu fui procurar aqui, sabe qual é a maior bênção da nossa vida? Diga: a salvação. A salvação é melhor do que a cura, porque tem muita gente aí saudável, que se morrer sem o pão da vida vai para o inferno. Mas se um crente, ainda que morra doente, vai para o céu. Então a salvação é melhor do que tudo. Está salvo já? Mas não é só isso. Amém? Aí ele diz, olha, essa palavra aqui, quando ele diz assim: quem comer este pão viverá. Essa palavra viverá aqui significa gozar de vida real. Ter vida verdadeira, ser ativo, abençoado e estar em pleno vigor. Quem aqui é salvo? Se você foi salvo, é para você ter uma vida real. Não é uma vida medíocre. Não é uma vida mais ou menos. Não é uma vidinha. Você foi salvo para ter uma vida plena, ativa, abençoada. Meu Deus. A tua eternidade está garantida.
Diga, graças a Deus. Mas até você chegar lá, o caminho aqui pela terra também está garantido. Deus não vai te deixar faltar nada. Eu sei, queridos, que a gente aprendeu aquela história um dia lá no céu, mas aqui na terra é assim mesmo, nesse vale de lágrimas, gemendo e chorando, na moinha de Jeová, no estreito. Não é isso que a Bíblia diz, querido. Tem um modo digno de crente viver nessa terra. Deixa eu te dizer, você já é redimido, a sua redenção já é plena hoje. Você não vai ser redimido quando chegar no céu, porque não é a morte que aperfeiçoa a redenção, é o novo nascimento. A partir do momento que você nasceu de novo, você já é redimido. Nele nós temos a redenção. E você foi redimido do inferno, da miséria, da doença, do cão dos infernos. Você é redimido. Aleluia. Não é uma coisinha meia boca, não. É porque é lá no céu. Não, diga, é aqui na terra. Vida plena. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então se prepara, porque Jesus disse, olha, aqui está o pão da vida. E se o maná foi bom lá, imagina o pão da vida hoje. Dentro da tua casa. Porque onde você vai, você carrega ele. Oh, glória a Deus. A minha pergunta é, está com medo de quê? Maior é o que está em nós. Ei, maior é o que está em nós. A gente não precisa andar com aquela mentalidade de Moisés. Como é que vai ser isso? Querido, a gente só precisa pegar o que Deus falou e dizer assim, rapaz, realmente não faz sentido, mas é por isso que é Deus. Aleluia. É você crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Tem um poder operando em você. O pão da vida. Queridos, eu vou te dizer, se tem uma coisa que não era nem para passar pela cabeça de crente, é falta. Acredita nisso? Não era nunca, nem para a gente ter a possibilidade remota de pensar um dia assim, vai me faltar. Porque eu vou te dizer uma coisa, queridos, só se Deus não fosse Deus. Mas nós temos um Pai. Nós temos um Pai. E eu vejo às vezes crentes ainda orando assim, Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. De fato, de Isaac, Abraão e Jacó, ele foi Deus. Abraão, Isaac e Jacó nunca tiveram a oportunidade de ter um pai que você tem. Eles tinham um Deus. Você não precisa mais orar assim, porque hoje você tem um pai. E aí Paulo diz, hoje o que a gente precisa é levantar as mãos para o céu e dizer, Abba, Pai, Paizinho amado, Pai querido. Não precisa mais orar ao Deus dos outros, ore ao seu Pai. Porque melhor do que ter um Deus que é Pai, é ter um Pai que é Deus. Aleluia. 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 Diga, eu tenho um Pai. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ele, está com medo de quê? Aleluia. Aleluia. Sabe o meu irmão mais velho? Ele gostava de sair para brigar na rua e corria para casa quando o menino maior ia pegar ele. Mas um dia ele saiu com meu pai. Rapaz, ele pegou na perna do meu pai e ficou, vem agora, vem agora. A gente tem que sair com essa consciência. Vem agora, Satanás. Com o pai que eu tenho. Aleluia, com o Deus que eu carrego. A palavra que eu tenho. Querido, que mal poderá te fazer o homem, a Bíblia diz. Se Deus é por nós. Hein? Se Deus é por nós, quem pode ser contra você? Um presidente? Um deputado? Um chefe no trabalho? Quem é doido? Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Diga, eu tenho a redenção. E, gente, deixa eu dizer algo a você. Você já estava falando algo com alguém e disse assim, rapaz, do nada aconteceu isso. Deixa eu lhe dizer, na vida do crente não existe do nada. Existe o de repente. É diferente do nada. Entende? O de repente é o que você vai viver essa semana, esse mês. Mas não vai ser do nada. Porque o de repente só vai acontecer por causa do tudo que Jesus fez. Diga, na vida de crente, não existe do nada. Existe o tudo que já foi feito na cruz, gente. Para com esse linguajar. Do nada aconteceu isso, do nada aconteceu aquilo. Certo? E o que Jesus fez vai ficar onde mesmo? Do tudo que ele fez, o de repente acontece. Se prepara, porque o que ainda não aconteceu, ainda. Eu não sei se você está pronto, mas eu vou viver um dos melhores anos da minha vida. Vai superar 2024, 2023 e todos os anos que passou. E como eu costumo dizer, 2025 só vai perder para 2026. Aleluia. Aleluia, porque quem crê, fala. Amém? Então, queridos, é isso que eu quero dizer para você. Ele é o pão da vida. Ele é a palavra que desceu do céu. Uma coisa, sabe por que fazia sentido? Por que Jesus fazia o que fazia? Porque ele tem essa consciência, eu desci do céu. Você lembra que às vezes as pessoas olhavam para ele e diziam, ei, isso é o filho de Maria e de José? Ele disse, não, eu desci do céu. Você sabe por que às vezes as coisas é impossíveis para você? Porque você pensa que é paraibano. Você pensa que é paraibano, mas você não é, você é celestial. Nacionalidade celestial. Desci do céu, estou morando em Esperança hoje, mas nem sou daqui, nem vim para ficar. Agora, enquanto eu estiver aqui, o pão da vida vai estar comigo. Amém? Nós estamos assentados com Cristo, gente, nas regiões celestiais. Diga, eu não sou paraibano. Eu sou celestial. E quantas vezes olhavam para Jesus e disseram assim, o filho de Zé e de Maria, ele disse, não, eu desci do céu. Aleluia. Rosana, mas a Bíblia diz que nós viemos do pó e do pó voltamos, e pó é terra. Sim, o seu corpo, eu estou falando da sua essência. Estou falando do seu corpo, eu estou falando da essência de Deus. Meu Deus, esse criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. Para quê, Rosana? Para dominar, para respeitar, para ficar, para multiplicar, para ser uma bênção. Essa é a sua essência. Amém? E Jesus nunca afirmou, realmente eu sou de Nazaré. Não, eu desci do Pai. Eu desci do céu. Quem aqui veio do céu? Amém. E a gente precisa entender isso, né? Porque Deus nos fez para dar certo. Gente, Deus te criou para dar certo. 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 Pleno em todas as áreas. Pleno. Amém? E a gente precisa se desenvolver, amado. Desenvolver. O que é desenvolver? Des é sair, envolver. Sair daquilo que está te envolvendo. Sabe? Deixa de ser enrolado. Tem gente que qualquer coisa enrola ele. Basta uma notícia errada, um diagnóstico errado. Ei, desenvolver é sair. Tem coisas que vão vir te envolver, querer te envolver, mas você sai pela fé. Deixa eu te dizer, o diabo pode ter um problema na tua direita, na tua esquerda, à frente e atrás, mas tem um acesso criado pelo sangue, que o diabo não fecha. E a gente precisa aprender a receber a palavra de Deus, aquela palavra rema, para o momento, para o dia certo. Por isso que a gente está vivendo nesse tempo inspiracional. Nós precisamos disso, ser inspirados por Deus. Acorda amanhã pedindo, Espírito Santo, me inspire um versículo para essa semana. E se posicione nele para você ver se você não vai levar uma vida inspiracional. E depois que você pega aquela palavra rema, que é a palavra do agora. Rema é a palavra do agora. Que você pega para aquele momento que você está vivendo. O diabo pode levantar 1001 circunstâncias, querido. Nada vai te abalar. Nada.
Nada. E aí onde o povo da tua família olha para você e diz assim, o que o povo daquela igreja fez com você? Fez uma lavagem cerebral? E você vai dizer, lavou tudo. Aleluia. Graças a Deus. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, né? E está na hora da gente parar mesmo de miar e começar a rugir, sabe? Botar para rachar na cara do diabo. E dizer, não, você não vai ficar enredado por causa de circunstâncias. Porque, queridos, a nossa vida é um presente que Deus deu. E o que eu faço com ela é um presente que eu dou para Ele. Não é? Não é assim? A minha pergunta é, como é que você está vivendo? A gente não vive por circunstâncias, a gente vive pelo que carrega. A gente não vive de fora para dentro, a gente vive de dentro para fora. Então, se você está vivo, pelo amor de Deus, viva. Aleluia. E entendendo. Roçando o que não aconteceu até agora, vai acontecer. Não coloque condições para viver, não, gente. Sabe? Como aquele povo no deserto. Ah, mas no dia que acontecer isso, no dia que meu marido se converter, no dia que ele fizer o rema, no dia que a minha mãe, no dia que meu pai sair aquela causa na justiça, no dia que eu for passar nesse concurso, no dia que eu passar no vestibular. Tem gente que vive botando condições para viver. Querido, viva. Viva, porque as coisas vão acontecer e vai vir sobre você. Mas vai vir enquanto você vive. Viva, que as coisas vão chegar. Viva, viva, viva. Não viva, não morra sem existir. Pelo amor de Deus, viva. Viva crendo. Rapaz, é hoje, cai do céu, sei lá o que vai fazer, um cachorro traz. Eu não quero nem saber, eu só quero dizer uma coisa, Deus vai me surpreender. Acorda amanhã com essa mentalidade, Deus vai me surpreender. Deus é especialista nisso, em te surpreender. Quantas surpresas você já teve de Deus? Alguém aqui já teve alguma surpresa da parte de Deus? Eu pergunto uma coisa, Ele era ou Ele ainda é? O que é que Ele precisa te provar para mostrar para você que é bom? Ele é bom. Amém? Amém mesmo? Então a gente precisa simplesmente não estar, quando isso se manifestar, quando aquilo se manifestar. O que a gente precisava para viver bem já se manifestou. Ele ressuscitou. Amém? E um dia, Jesus conversando com os discípulos, eu já estou encerrando. Jesus disse assim, quando vocês dizem que falta 4 meses para a colheita, né? Aí Jesus disse, eu porém vos digo, erga os olhos e veja que já está pronto. Erga os olhos da fé. No natural está dizendo, falta 4 meses. Aí Jesus disse, erga os olhos da fé e veja, já está pronto. Erga os olhos da fé e veja, já está pronto. Aleluia. Sabe o que a lição que ele estava dando? Sai do natural. Rosana, agora, hoje é dia 13, eu só tenho dinheiro agora de novo no final do mês. Ergue os olhos. Ergue os olhos. Ergue os olhos. Meu Deus do céu, você já viu pessoas dizerem isso? Eu recebo meu salário no final do mês, no dia 5, eu não tenho mais 1 centavo. É porque você fala que não tem. No dia que você falar, eu vou ter, até o próximo mês vai ter na sua conta. Porque Deus traz de onde não existe. Gente, pensa numa coisa que Deus tem facilidade, é de fazer transferências. Uau, quem está pronto para transferência aqui? Rosana, não acredito muito nesse negócio não, por isso que não vive. Mas quem acredita, vive. Amém? Então a gente só precisa isso, erga os olhos. E veja o que Deus tem para você. Amém? Não ajuste seu foco. Foque na vida que Deus tem para você. Esse mês, gente, nós estamos vivos com um propósito. Não é só para ocupar um espaço aqui vazio. Não, tinha um espaço vazio em esperança. Eu nasci para ocupar. Deus não te fez para isso, Ele te fez para um propósito. E a gente precisa parar de focar na vida dos outros e focar na nossa. Sabe Pedro?
Quando Jesus estava andando com ele, João, aí Pedro caiu na besteira de olhar para Jesus e disse: e ele, Jesus? Jesus disse: o que você tem a ver com a vida dele? Se eu quiser que ele fique comigo até que eu volto, qual é o problema? O que você tem a ver com isso? Às vezes a gente está muito focado no que os outros estão dizendo, e eu vou dizer uma coisa: pare de ouvir testemunho e comece a dar. No dia que você focar na sua vida, você vai dar testemunho, não só ouvir o que Deus tem feito na vida dos outros. Deus tem algo para fazer na sua vida. E tudo o que você precisa é focar na palavra, longe de reclamação, como aquele povo, sabe, que vivia reclamando. Mesmo assim Deus fez. Imagina você pegar um versículo bíblico e começar a dizer: Pai, obrigado, é meu, é para mim. Sabe, não, tudo que o Senhor me chamou para ser, vai acontecer. Eu vou viver os melhores dias da minha vida. 2025 vai ser diferente de tudo que eu vivi. Aleluia! E você vai ver o que Deus vai estar pronto. E você vai ver o sopro do Espírito entrando na sua casa. Se prepara. O vento do Espírito invadindo os seus negócios. O vento do Espírito invadindo a criação dos teus filhos. O vento do Espírito invadindo a tua saúde. Para você não deixar tanto dinheiro na farmácia, você não precisa mais disso. Aleluia. Seu dinheiro é santo. Para onde você tem canalizado ele? Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente pensa, quando fala em dinheiro, que é coisa natural. Queridos, das parábolas que Jesus contou, a maioria foi falando sobre finanças. Pelo amor de Deus. E a gente acha que é uma coisa natural e vai deixando dinheiro demais em farmácia, dinheiro demais porque uma coisa quebrou. Seu dinheiro é santo. Tem um fim. Você precisa tirar férias. Isso é profético. Você precisa tirar férias. Você precisa tirar férias. Ah, Rosa, eu não sei nem o que é isso. Pode estar na hora de conhecer. Aleluia. Quantos anos trabalhando sem tirar férias? Você precisa de férias. Aleluia. Receba, meu irmão. Férias. Se quiser ir para Maceió, a orla lá é linda. Aleluia. Você precisa de um refrigério. Você precisa de descanso. É essa nota que eu tenho no meu coração. Que você precisa de alívio. Eu não sei qual é a área que você está necessitada ou necessitado, mas eu vou te dizer, tem uma unção aqui para te alcançar hoje. Deus pode te surpreender em todas as áreas da sua vida. Deus te chamou para ser pleno, inteiro e completo, porque tudo isso Ele já é. Aleluia. E você precisa ser nele. Amém. Glória a Deus. E essa foi a palavra que o Senhor me disse, que quando Ele falar, não questione como é que vai ser. Só creia. Só creia. Amém. Só creia. Aleluia. Deixa eu dizer algo. Eu vou liberar algumas coisas aqui na inspiração e você só vai crer. Se você tem alguma causa na justiça, nunca mais você vai dizer: essa causa é difícil, nunca saiu com ninguém. Você vai começar a dizer: para mim vai sair. Sabe, eu liberei uma palavra dessa e uma pessoa me ouviu na internet e ela disse: Rosana, eu coloquei um profissional de justiça por causa de um dano na minha saúde muito grave. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, tinha muitos outros pacientes. E a minha advogada disse assim: você já sabe que não vai receber. Olha o tanto de paciente que tem com o mesmo caso. E ninguém recebeu nada. Mas ela disse que ouviu uma ministração minha falando sobre indenização. E ela pegou aquela palavra. Ela disse assim: eles podem não receber, mas eu vou ser indenizada. Aí ela perguntou para a advogada: quanto é a mesma causa? Ela disse tanto. Ela disse:
pois eu vou receber e Deus vai me dar o dobro. Aí eu tive agora em março, 8 de março, acho que 8, foi. No dia 15 de março eu fui ministrar na igreja que ela congrega lá no Rio. E ela disse: Rosana, para a glória de Deus, essa semana saiu o dinheiro, o dobro. O que ainda não aconteceu na vida de ninguém, se você receber uma palavra, vai acontecer. Aleluia. Tem alguém aqui que tem causa na justiça? Pronto, levante suas mãos. Pai, eu te dou graças, porque o Senhor não tem filho predileto. Eu não sei do que se trata, eu só sei que é o mesmo Deus. E o Senhor é poderoso para tirar papéis de dentro das gavetas. E obrigada, Pai, porque eles vão serem surpreendidos. E vão fazer como aquele povo. O que é isso? Muito obrigada, Senhor. O Senhor é poderoso. Agora alinhe a sua boca ao que eu estou liberando para você. E nunca mais diga é difícil. Diga comigo, é fácil. Aleluia. Amém?